Olá, meu nome é Tamara Soares, sou estudante da Universidade AMB Morumbi, do curso de segunda licenciatura em Pedagogia. Este é meu projeto de extensão para o estágio de ensino fundamental 1. O objetivo deste trabalho é demonstrar, por meio de uma sequência didática, como trabalhar a temática da diversidade étnica-racial a partir do livro O Menino Marrom, observando questões como reconhecimento de si e do mundo, utilizando o conhecimento prévio do aluno e inserir conteúdos de escrita, oralidade e escuta emancipatória presentes na BNCC. A seguir serão apresentados alguns conceitos básicos sobre contação de história e a importância da contação de história na aprendizagem do aluno do ensino fundamental. A seguir será feita a leitura do livro O Menino Marrom, de autoria de Ziraldo, com ilustrações também de Ziraldo. Era uma vez um menino marrom. Ele era um menino muito bonito. Acho que dá para se ter uma ideia pelo desenho, que está logo aí, na virada da página. Caprichei no desenho do menino, mas acho que ele era muito mais bonito pessoalmente. Vou ter até que ajudar com algumas informações que é para a descrição do menino marrom ficar mais completa. Sua pele era cor de chocolate, chocolate puro, não aqueles misturados com leite. Não gosto de chocolate com leite, daí achar a cor de chocolate puro mais bonita. Os olhos dele eram muito vivos, grandes. As bolinhas dos olhos pareciam duas jabuticabas, pretinhas. Aliás, pretinhas não. Jabuticabas não são pretas. Para falar a verdade, tem muita pouca coisa realmente preta na natureza. Se você for examinar bem a jabuticaba, vai descobrir que ela é roxa, muito roxa e preta. Preta mesmo não é, mas deve ter coisas pretas, muito pretas na natureza. Que tal cabelo de gente? Olha, dizem os estudiosos e especialistas que não existe cabelo humano absolutamente preto. Você sabia? Ah, tem pelo de animal. A pantera é preta. As manchas de couro do boi são pretas. O gato preto é preto. E pretas são as asas da graúna, como são as do urubu, as do anum, as do condor e as do assum preto. E no reino vegetal, o que é que tem preto mesmo absoluto? Aquele olhinho do fruto do guaraná. Acho que é preto de verdade. E tem o azeviche. Você conhece aquela canção que diz: da cor do azeviche, da jabuticaba, boneca de piche. Pois é, azeviche deve ser pretão mesmo, pois o Ari Barroso, autor da música, não iria mentir pra gente.
Mas, espera aí, azeite não é vegetal, ou é? Bom, o que parece pretão mesmo, preto definitivo na natureza, é o carvão. Fica assim, o carvão é o preto absoluto. Pronto. E vamos deixar de ficar falando nesse negócio de preto, pois a nossa história é do menino marrom. Entrei nessa do preto de repente, porque este assunto vai rolar daqui a pouco. Só que é um assunto do menino marrom, e não meu. Esse é o menino marrom. Como diria o riacho imitando o espelho, que menino é esse aí? Pois é o menino marrom. E vamos tratar de terminar sua descrição para que você conheça melhor. Já falei dos seus dentes? E vai começar outra longa conversa para explicar que não existem dentes absolutamente brancos. E realmente não existem. Se você ficasse com a boca cheia de dentes brancos como a neve, não ficaria ridículo, parecendo um vampiro sem presas? Quando os dentes são mais próximos do branco, a gente diz que eles são clarinhos. Aliás, até repete: clarinhos, clarinhos. Pois o menino marrom tinha os dentes claros, certinhos, certinhos. Pareciam as teclas de um piano, sem as cáries. Você sabe, os bemóis e os sustenidos são as cáries do piano. Quando o menino ria, era aquela luz no meio do seu rosto marrom. O branco dos olhos diminuía, ficava aqueles dois tracinhos assim no lugar dos olhos. Um traço de cada lado do nariz, mas o brilho das duas jabuticabas permanecia. Os cabelos eram enroladinhos e fofos, pareciam uma esponja. Logo depois do banho, quando seus cachos secavam, era um prazer fazendo assim com os dedos em gancho, fofando a cabecinha do menino marrom. Sempre achei que seus cabelos eram pretíssimos, mas um dia, um amigo especialista em identificação do Instituto Félix Pacheco me disse: não existem cabelos humanos absolutamente pretos. Você sabia? Falta descrever as bochechas do menino marrom. Seu queixinho pontudo, sua testa alta, bem redonda, tudo harmonizadamente organizado no seu rosto. E, finalmente, falta descrever seu nariz. Nariz de menino marrom nunca é pontudinho. Ele cresce mais para os lados do que para a frente. E do menino marrom era feito de 3 bolinhas surgidas assim, de repente, no meio do rosto. Uma bolinha maiorzinha no meio e 2 menorzinhas, uma de cada lado, em volta das narinas. Um desenho perfeito. Deixei o nariz para o final, porque o nariz do menino marrom tinha uma qualidade especial. Tem gente que exprime suas emoções através dos olhos. Outras se revelam dos movimentos dos lábios. Tem pessoas até que ficam mexendo com a boca sem perceber, fazendo todos os movimentos dos lábios de quem está contando um caso emocionante para elas. Se espantam, sorriam, xingam, choram, sem fazer qualquer barulhinho. Tem outras que se emocionam só com os músculos do rosto. Você já notou? O olho fica parado, a boca também, tudo no seu lugar, imóvel. Só os músculos da face é que se movem. O maxilar fica se mexendo como água de piscina, comprimidos pelos dentes. Morro de medo de gente assim. E tem as pessoas que se emocionam com o nariz, levam um susto, prestam atenção ou ficam ansiosas e só movimentam as abinhas das ventas. Se ficam muito alegres, as narinas se dilatam sem a pessoa perceber, como se pedissem mais ar, mais alegria. Pois é, o menino marrom tinha um nariz muito expressivo. No mais, ele era magrinho, de olhos redondos e perninhas finas. As perninhas dele pareciam aquelas pilastras de varandas antigas. O peito era quadradinho e os ombros também. Um corpo muito bonito de atleta futuro. Os pés eram grandes, grandes mesmo, para o tamanho dele. E viviam metidos num par de sandálias de dedo. O menino marrom estava tão acostumado com aquelas sandálias que era capaz de jogar futebol com elas, apostar corridas, saltar obstáculos sem as sandálias desgrudassem dos seus pés. Vai ver, elas já faziam parte dele.
Agora falta falar se ele era alegre ou se era triste, se era um bom praça ou se era um chatinho. Não, chatinho ele não era. Era isto sim muito curioso. E se existe gente grande que não tem paciência com o menino perguntador, não é o menino que é o chatinho. Confesso às vezes ele exagerava. Um dia, na beira da praia, olhou o mar longamente, pensou um pouquinho, olhou para a tia que eu tinha levado na praia e perguntou: Tia, quando você nasceu já tinha mar? Esta tia respondeu na hora, bem zangada. Afinal, ela estava levando o sobrinho à praia porque não tinha filhos nem marido, mas também não era tão velha assim que tivesse visto Deus fazer o mar ou não pudesse mais se casar. Todo mundo sabe a hora em que a criança vira um perguntador permanente. Dizem que ela chegou à idade do porquê. Por que a água escorrega? Por que o fogo é quente? Por que eu tenho que ir dormir? Por que eu não tenho irmão? Mãe, por que a sua barriga ficou grande? Pois todas essas perguntas o menino marrom fez ou fazia. E fazia outras mais complicadas ainda. Um dia ele se chegou para o seu pai e perguntou: Pai, quem nasceu primeiro, o ovo ou o índio? Se as perguntas do menino marrom eram complicadas, precisava ver as respostas. Por que você quebrou todas as coisas da mamãe? E ele? É que a senhora deixou o tio tomando conta de mim, e ele não tomou direito. O menino marrom morria de medo de cachorro. Certa vez, ele vinha passeando na pracinha pela mão de uma prima mais velha, quando viu um cachorrinho vindo em sua direção. Ele segurou a mão da prima e gritou: Me protege, que eu estou com medo. E assim mesmo, me protege. Era desse tamanhinho e já falava essas palavras difíceis. A prima, muito pacientemente, explicou para ele que não tinha perigo, que era apenas um cachorrinho indefeso. Aí apareceu outro cachorro na história. E mais depressa o menino gritou para a prima: Socorro, porque agora eu estou com dois medos. E o menino marrom inventava em casa. Nem sabia ler ainda e já jogava damas com o pai. Às vezes comia 4 pedras em carreirinha. Além disso, ele inventava seus próprios jogos, cada um mais maluco do que o outro. E nos jogos que ele inventava, só quem ganhava era ele. Não que os jogos fossem uma grande invenção, nada disso. É que qualquer resultado que desse, a vitória era dele, pois as regras dos jogos mudavam sempre de acordo com a vontade do inventor. Era um prazer prestar atenção nas invenções do menino marrom, sabe? E eu acho que ele era um menino muito inteligente. Não fique triste aí não. Você que está lendo, achando que o menino marrom era mais inteligente e mais vivo do que você. Não era. Sabe como é? Vai ver, eu estou exagerando. Os autores têm mania de ficar valorizando seus personagens, falando que eles são os mais valentes, os mais brilhantes, os mais inteligentes, os mais corajosos, os mais nobres e leais. Personagens levam muita vantagem sobre a vida das pessoas da vida real. É que o autor pode inventar sempre 1000 mentiras sobre eles, só para valorizar. Todo menino da idade do menino marrom é assim. Se ele é feliz, se a pessoa gosta dele e se tem paciência para ouvir suas histórias, ele solta toda a sua vivacidade. Menino é mais criativo que adulto. Sabe por quê? Porque adulto já viveu muito e já aprendeu dos outros. Menino tem que inventar enquanto não aprende. Lembro de uma vez que minha filha mais velha tinha sim a idade do menino marrom. Ainda não sabia ler, mas já frequentava o jardim. E eu estava passeando com ela e a irmãzinha mais nova pela zona sul do Rio de Janeiro. Aí, ela ia explicando para a irmãzinha, que tinha uns 2 anos, tudo o que via. Passamos pela praia e ficamos olhando o mar agitado, com suas ondas quebrando na areia. E a minha filha mais velha explicou: Isto é o mar. A pequenina entendeu e ficou repetindo: Mar, mar, mar. Saímos da praia e fomos em direção à lagoa. Quando a irmãzinha viu a lagoa serena ali na sua frente, disse para a mais velha: Olha, mais mar. E ela explicou: Isto não é mar, isto é lagoa. Fiquei surpresa por ela saber a diferença e perguntei: Qual a diferença entre mar e lagoa? E ela explicou para mim e para a irmã.
É que mar pula e lagoa não pula. Viu? Algum adulto seria capaz de inventar uma diferença dessas? Só criança é capaz de observar as coisas com os olhos de primeira vez. Você, por exemplo, que já aprendeu muitas coisas, tem que ficar atento. Mesmo aprendendo muitas coisas, a gente não deve esquecer nossa capacidade de inventar. Quanto mais a gente sabe, menos moda a gente inventa. O menino marrom ainda estava na idade de inventar muita moda. E ninguém inventa moda sozinho. É preciso sempre ter um parceiro. O Tom Jobim fez uma canção linda onde ele fala que é impossível ser feliz sozinho. Tipo da descoberta de quem aprendeu tudo e manteve ainda a capacidade de descobrir coisas novas, não é? A gente leva um susto quando ouve a pessoa dizer assim, uma coisa que parece que todo mundo sabe, mas ninguém diz. São as pessoas que fazem essas descobertas das coisas que estão na nossa cara que a gente chama de poetas, como o Tom Jobim. Pois é, ele sabia, e sabia dizer que para inventar moda é preciso um parceiro, alguém para soltar aquele riso frouxo, quando só os dois sabem exatamente de que segredo estão falando. O menino marrom tinha um parceiro. Como diria o riacho, tão festeiro, tão brincante, tão espelho, que menino é este aqui? Este é o menino cor-de-rosa. Bem, as crianças não são exatamente cor-de-rosa. Elas só têm essa cor em desenhos e em livros infantis. O problema dos poetas é que a cor da pele não tem um nome exato. Quando, por exemplo, faço uma ilustração para um livro e faço o desenho com traços pretos sobre papel branco, eu indico as cores que quero para cada detalhe. E aí anoto a lápis do lado para que o técnico da gráfica colorie meu desenho com seu sistema de filmes coloridos. Um dia, mandei um desenho de um personagem para ele e marquei do lado das indicações das cores que eu queria. Quero amarelo na camisa, verde escuro na calça e cor de pele no menino. O técnico da gráfica me ligou de volta. Escuta, o senhor quer cor de pele branca ou cor de pele marrom? Como este menino que entra na história agora era muito clarinho, o mesmo clarinho que serve para indicar dentes brancos serve também para indicar cor de pele. Todo mundo achava que ele era cor de rosa, principalmente porque eles tinham um rosto muito coradinho. Que ele era um menino muito bonito. Acho que dá para ver pelo desenho, não dá? Tem algumas diferenças do menino marrom. Aliás, tem algumas, muitas. O cabelo dele era amarelado, mais para amarelo do que para castanho. Lisinho, como rabo de cavalo, só que muito, muito fino. Caía na testa e dançava com o vento, de tão leve. Os lábios e os olhos eram muito meio azuis, meio verdes, meio castanhos, dependia do dia. Sua cor mudava da luz da manhã para a tarde. Mudava se ele estava na serra, no meio do mato ou na beira da praia. Se era dia de chuva ou se era noite, de lua. Toda a expressão do menino cor-de-rosa estava nos olhos, que brilhavam de alegria quando ele via chegar o menino marrom, com as ventinhas do seu nariz se movimentando também, pedindo mais ar. Depois da escola, eles estavam numa escola pública, no pré-primário ou no jardim, não sei. Os dois voltavam para casa e brincavam o dia inteiro. E como inventavam moda. Vou contar uma história dos dois, de quando eles ainda estavam aprendendo as primeiras letras. Uma história ótima. Eles já sabiam que A era A, que B era B, que C era C e assim por D, ou melhor, por diante. Nas páginas do livro dos dois tinha lá os desenhos das letras grandes, com as pequenininhas dos lados. Um dia, o menino cor-de-rosa viu o menino marrom chegar seguro pela mãe do pai, e vendo assim, ao lado dele, disse: Ei, você é o minúsculo do seu pai. Quando as mães dos dois estavam de gracinha dos seus filhos para as vizinhas,
A gente nem sabia qual a história que era de um, qual a história era de outro. Também não faria diferença. Os dois eram parceiros. E numa boa parceirada, tudo é feito junto. Aí você vai me perguntar, mas eles não brigavam nunca? Ah, isso brigavam, claro. Imagine os dois juntos o dia inteiro, a cabecinha de cada um funcionando por conta própria, ver se era possível concordar em tudo. Grandes brigas. Muito olho roxo, muito unhada, muito soco no peito e muito cabelo puxado. Modalidade em que só o menino marrom levava vantagem. A briga mais famosa dos dois, que os deixou separados e de mal por um tempo enorme, foi a histórica briga do Sou Mais Eu. Toda a dupla vive essa briga um dia. Tem sempre a hora da disputa. E essa hora pinta assim, sem nenhuma explicação. Pois os dois estavam ali, numa boa, destruindo as peças de um jogo de armar, quando se desentenderam. Acho que isso foi antes de os dois entrarem para o jardim. Deixa ver. Foi, sim. Eles eram bem pequenininhos. De repente, um deles, meio zangado, falou: Minha camisa vermelha. E a sua não é. Ah, pra quê? Foi um desafio inaceitável. O outro respondeu na bucha: Meu short é azul, o seu não é. Aí o caldo entornou. Minha mãe usa óculos, a sua não usa. Eu tenho irmãozinho, você não tem. Eu tenho duas primas, você não tem. Minha tia é velha, a sua não é. Eu tenho uma bicicleta, você não tem. Eu sei assoviar, você não sabe. Você vê, a coisa foi ficando da maior gravidade, quase insuportável. A cada provocação, a resposta do outro vinha mais perigosa, até que um deles bradou a vantagem maior e insuperável. Minha avó morreu, a sua não morreu. Ah, meu filho, depois dessa, só agressão física. Quando as mães entraram no quarto, os dois rolavam pelo chão aos berros, fazendo mais barulho que gatos em noite de lua. Pelo menos os mesmos sons. Foram separados aos prantos e afastados definitivamente um do outro. Foi uma longa separação, longa e dolorosa. Durou toda uma noite de cansaço dos dois e mais 6 horas. No dia seguinte, um apareceu na frente do outro e ficaram se olhando, paradinhos, sem saber o que dizer para a vida recomeçar. Até o que tinha perdido a parada no dia anterior se explicou. Mamãe falou que a minha avó está muito doente. E tudo voltou ao que era antes. Eis que estava contando a história dessa parceirada para o menino amigo meu, antes de completar o livro, e ele estranhou uma coisa. Se a história é dos dois meninos, por que o livro só se chama O Menino Marrom? Aí eu embatuquei. Não tinha percebido que estava contando a história de dois meninos e colocado um só no título do livro. Então pensei, deve ter sido por causa do telefonema do técnico da gráfica. A gente escreve cor de pele na indicação e quer que as pessoas adivinhem de que cor de pele que é. Como se todos os meninos do mundo, de todas as histórias, tivessem uma cor só. Quando me sentei a máquina para contar essa história, tinha decidido que ia escrever a história de um menino marrom. Depois é que o menino cor-de-rosa entrou. Vou contar o segredo de autor para você. Quando se começa a contar uma história, não fique assim, achando que a história vai acabar igualzinha que a gente quer. Não vai. Por mais que a gente invente, de repente, um personagem entra pela página dentro, toma o seu lugar e cadê você tira ele da história? Mesmo inventada, a história é que dirige o autor. Vê? Agora a história ficou sendo dos dois. Como, porém, a intenção inicial era só contar de um lado do menino marrom, deixe o título como está. Estava pensando. Acho que queria mesmo era contar a história de um menino que fosse muito feliz. Não acho graça em felicidade, embora seja com ela que se faz a melhor literatura. Azar. Vou ter que tentar com os meninos felizes mesmo. Você se lembra que citei o verso do Tom Jobim? Não é? Quando ele disse que é impossível ser feliz sozinho? Então, o menino cor-de-rosa entra nessa história com a maior naturalidade.
Os dois brincavam juntos o dia inteiro, já contei. Muito mais do que brigavam, é claro. Inventavam os brinquedos mais malucos do mundo, as indagações mais inquietantes. Epa, você sabe o que é indagação inquietante? Pois é, eles ficavam inventando essas coisas difíceis de explicar e outras menos complicadas, se bem que muito interessantes. Um dia, os dois resolveram descobrir como é que personagens entravam dentro do vídeo de televisão. Pensa que eles desmontaram o aparelho para descobrir? Tinha, tinha graça. Essa seria uma história muito antiga, tipo William Bush, um famoso criador de histórias infantis da Alemanha do século XIX. Nada disso. Os dois foram ao manual de instruções e à enciclopédia para entender o problema da transmissão da imagem, a captação pela câmera e a recepção feita pela amplificação da frequência super heterogênea. Você aguenta? É isso. Ouvindo conversa de adulto, vendo televisão todo dia, participando da Guerra nas Estrelas, os meninos de hoje estão sabendo mais do que todo mundo. Para a geração do autor dessa história aqui, por exemplo, você já está para lá do Flash Gordon. Quer ver? Outro dia mesmo, os dois amigos estavam vendo um filme interplanetário e apareceu um desses heróis intergalácticos aí, descendo na sua nave num planeta qualquer. O menino marrom então perguntou para o menino cor-de-rosa: o homem vai de verdade à lua? E o menino cor-de-rosa respondeu: atualmente não. Assim mesmo, atualmente não. E completou: eles iam, antigamente. E é verdade, antigamente. Foi em 1969, olha quanto tempo faz, que os homens foram à Lua pela primeira vez e nunca mais ninguém voltou lá. Eles, os meninos, viam velozes naves cruzando o espaço sideral, viam brigas intermináveis de gato e rato, viam super-heróis voadores e cheios de superpoderes, viam beijos, abraços e muita paixão na mágica da televisão ligada o dia inteiro. Mas mesmo assim, e por um mistério qualquer, achavam tempo para ficar horas e horas folheando os livros de histórias que ganhavam os velhos livros que seus pais tinham, esquecidos na estante. Às vezes, quando fazia muito silêncio no quarto, mamãe ia ver. Olhava os dois deitados no chão, entretidos e silenciosos, lendo até mesmo livros sem figuras, só com emoção. Como a história do Robinson Crusoe, por exemplo. Comprida história que não acabava mais. E a história ficava mais comprida ainda, pois os sexta-feira custavam aparecer. E eles não podiam imaginar como é que o Robinson Crusoe aguentava ficar tanto tempo sem um amigo. Não sei se eles liam muito porque prestavam atenção em tudo, ou se prestavam atenção em tudo porque liam muito. Nesse tempo das leituras, o menino cor-de-rosa já não tinha mais babá. Estava crescidinho e ninguém precisava ficar tomando conta dele. A velha mulher que vivia em sua casa desde os tempos da mamãe menina tinha ido embora e no lugar dela havia deixado uma sobrinha, que não tinha muito o que fazer. Ela ficava o dia inteiro lendo os velhos livros da coleção Menina e Moça e suspirando. O namorado dela era o carteiro, e este tinha outra mania, a de colecionar os folhetos coloridos do círculo do livro. Na casa do menino cor-de-rosa, logo depois da cozinha, os fundos tinha uma varanda que dava para um pequeno quintal. Ali havia uma grande mesa de formica, onde os dois amigos passavam boa parte da tarde lendo, jogando ou fazendo os deveres. De vez em quando, os dois soltavam uma gargalhada, explodida de repente, como se o maestro dirigisse um afinado coral de apenas dois cantores. É que, na verdade, eles nem sempre estavam prestando atenção nos deveres. Estavam ouvindo caladinhos a conversa pedante e rebuscada da babá com a cozinheira. As duas sentadas na cozinha, naquelas tardes compridas. A mocinha, talvez por suas românticas leituras, adorava falar palavras difíceis. E muitas vezes palavras completamente desajeitadas no meio das frases. Os dois, muito debochados, caíam na gargalhada. Paravam de rir,
Fazia-se o maior silêncio na varanda e na cozinha. A conversa das moças recomeçava. Aí, na hora certa, outra risada. Aquilo era toda tarde, um verdadeiro ritual. Teve um dia que os dois não riram quando a moça falou a palavra difícil. Ela estava doidinha para se casar com o carteiro e, muito pedantezinha, explicou para a cozinheira. Ele tem todos os ingredientes para ser um bom marido. Não dá para esquecer a palavra ingredientes no plural quando se ouve essa palavra pela primeira vez. Ingrediente. Grande mistério. Os dois olharam o que estavam fazendo, com a gargalhada parada no mar, e correram para o quarto, atrás do dicionário. Abriram o dicionário, que aflição. Letra A. Não é aqui não. Passa, passa, passa. O B. Não passa esse tanto não. Letra M. Já passou. I é antes, muito antes. M, L, K, J, I. Aqui. I. In. Incêndio, incendioso. É mais pra frente. Incenso, indagador. O que será? O que será que este noivo tem? Inocência? Já passou. Volta, volta. É nesta página. Inglésia. Vira outra. Inglesice. Ingremidade. Aqui está. Ingrediente. Leram o verbete. Leram várias vezes. E o mistério continuou. Voltaram para a varanda sem saber, e por muito, muito tempo, qual era o mistério do carteiro noivo da sobrinha da babá. Eles ainda teriam pela frente muitos mistérios para poder desvendar. Agora preciso saber quando é que foi essa história. Não é difícil descobrir. Pelo tipo de coisa que aconteceu aquele dia na escola, eles já estavam no ensino fundamental. Sem dúvida estavam. Foi numa tarde, os dois brincavam com suas cores, quando o menino marrom misturou todas as tintas que tinha na caixinha de aquarela, todas as cores do arco-íris. E aí, sabe que resultado que deu? A mistura das cores todas deu um marrom forte, como do chocolate puro. O menino marrom olhou para aquela cor que ele tinha inventado e falou: "Olha aí, é a minha cor." Os olhos do menino cor-de-rosa brilharam como eles brilhavam diante de suas descobertas. E ele disse: "Sua cor é a soma de todas as cores." O menino marrom ficou todo feliz, criou sua cor e achou que era bom. Justo no dia seguinte, na escola, a tia levou toda a turma para o laboratório do colégio para dar algumas explicações sobre cores. Quando os dois souberam que o assunto era cor, ficaram muito excitados. É que eles iam revelar aos coleguinhas sua grande descoberta. "Eu chego e conto?" perguntou o menino cor-de-rosa. "Não", disse o menino marrom. "Deixa a professora falar primeiro. Depois nós damos o nosso show." Eles estavam convencidos de que iriam brilhar na visita ao laboratório da escola. Enquanto todo mundo ria, falava, mexia nas cores, acendia luzes, desligava projetores, eles estavam caladinhos no canto para fazer a grande revelação na hora exata. Aí chegou a hora. A professora resolveu mostrar para eles o disco de Newton. Todo mundo conhece o disco de Newton, não é verdade? Todo mundo já foi ao laboratório da escola, certo? Ou sua escola não tem laboratório? Bem, essa é uma outra história. E é o ministro da Educação que tem que resolver. Deixa a gente contar a nossa, que felizmente tem um laboratório instalado na escola. E ali tinha o disco de Newton. O disco de Newton é o seguinte: um pequeno círculo de metal, plano como um disco comum, dividido em raios, como uma roda de bicicleta. São 7 espaços entre os raios, cada espaço com uma das cores do arco-íris. O disco gira em pé como uma pequena roda gigante, tocada por uma manivela. Você toca a manivela, bem depressa, o disco vai girando, girando, girando. E aí, o que acontece com as 7 cores? O quê? Isso é que os meninos iam descobrir naquela manhã na escola. A professora mostrou o disco para eles. Tinham uns meninos tão pequenininhos, tão agitadinhos, que nem estava ligando por aquela história. E perguntou: "Se eu misturar todas as cores,
O que é que elas viram? O menino marrom gritou rápido. Virou marrom! E olhou orgulhoso para os outros. Só que ele esperava aplausos e levou foi o maior susto. A professora disse: Não! E ele continuou: Vejam, eu vou rodar este disco bem depressa e vou misturar todas as cores nesta rodada. Prestem atenção, fique de olho no disco. E todos prestaram atenção. O disco foi girando, girando e de repente ficou todo branco. E a professora explicou: Viram? O branco não é uma cor. O branco é a soma de todas as cores em movimento. Com esta eu não contava, falou o menino marrom. Nem eu, falou o menino cor-de-rosa. Os dois voltaram para casa calados, com a cabecinha fervendo. A coisa tinha ficado desse jeito. Se misturar todas as cores e elas não girarem, elas ficam marrom. Se misturar todas as cores em partes iguais e botá-las para rodar, elas viram branco. Estava tudo assim, quando de repente o menino falou para o menino cor-de-rosa. Quer dizer que eu sou todas as cores paradas e você é todas as cores em movimento? O menino cor-de-rosa pensou um pouco e respondeu: Só tenho um detalhe. Eu não sou branco. Pronto. Agora é que as coisas complicaram de vez. E voltou aquela discussão. O que é realmente branco na natureza? O tipo da pergunta de menino curioso. O técnico do Instituto Félix Pacheco, que me desculpe, mas tem cabelo de velhinho que é branco mesmo. Branco homo total. Tem muito pelo de animal, o pelo do urso, o pelo do rei
O objetivo dessa atividade é estabelecer uma reflexão sobre a harmonia que podemos estabelecer com tudo que é diferente de nós. A proposta é dividir os alunos em duplas e pedir que eles elenquem cada característica do outro para que se reconheçam e em seguida será perguntado a eles com qual menino eles se identificam mais, o menino marrom ou o menino rosa e por quê. A seguir serão apresentados 2 exemplos de atividades seguindo esta temática. Nessa atividade é proposto um ditado diferente. É um jogo. O professor falará algumas palavras que estiveram no livro e o aluno terá que escrevê-las. Logo em seguida, o professor apresentará 2 formas de escrita desta palavra e o aluno deverá dizer qual é a correta. O professor então apresentará o resultado final e a pontuação dos alunos. O produto final será a proposição de um pequeno texto sobre diversidade, fazendo uso de palavras que os alunos descobrirão durante o ditado e refletindo o conteúdo da história. Olá novamente, esse foi meu projeto de extensão, espero que vocês tenham gostado da nossa sequência didática e façam bom proveito. Até mais!